Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Lopes Furtado. Estou aqui neste modesto canal para apresentar uma aulinha para vocês básica de geografia, da tentativa que vocês aprendam um pouquinho mais, que evoluam, desenvolvam conhecimento sobre comércio. Então estarei hoje aqui mostrando para vocês um pouquinho sobre esse conceito geográfico, para alguns abstratos, para outros bastante simplificado, enfim. Espero que vocês gostem e que no final dê um like no canal, contribua aí para que eu continue gerando esses vídeos para vocês, tá bom? Então vamos dar uma olhada nos que eu preparei para vocês. Nós temos uma imagem aí de moedas em ouro e um pequeno texto. A circulação de produtos é realizada com contato entre sujeitos econômicos e realizada em um mercado. Realiza-se permutas, trocas, mediante o estabelecimento de contratos de compra e venda, utilizando o elemento fundamental de decomposição de valores, chamado moeda. Parece um pouco abstrato, mas o que acontece é isso. Nós temos aí os compradores e os vendedores e o dinheiro. Desde a antiguidade já existiam grandes mercados, inclusive com o uso de moedas, mas a partir do século XVI teve início uma expansão global que permitiu uma ampliação das trocas entre as nações, configurando uma organização cada vez mais significativa do mercado. Vamos fazer uma revisãozinha. No século XVI foi o período das grandes navegações. Foi o período em que os europeus eles saíram dos seus limites territoriais em busca de novos produtos para que fossem comercializados na Europa. Então foi um processo de grande evolução do capitalismo, um período chamado capitalismo comercial. A finalidade maior dessa atividade é reunir no mesmo espaço, seja físico ou virtual, compradores e vendedores, permitindo a circulação da riqueza. Levando isso em conta, percebe-se o quão é importante para o Brasil proporcionar uma redução temporal e espacial, ocasionando uma maior integração de seu espaço, visando facilitar a circulação de produtos, de modo a fortalecer o mercado interno. Pessoal, no capitalismo, a necessidade das trocas comerciais. Quanto mais rápido as trocas acontecerem, mais rápido é o lucro, mais lucrativa é a atividade. Então, quando nós falamos, por exemplo, no comércio virtual, com a utilização da tecnologia, isso vem assim facilitando o desenvolvimento do capitalismo, dada essa velocidade, instantaneidade com que as coisas acontecem. Muitas vezes a gente acaba sendo induzido ao consumo pela propaganda, pela imagem e pela própria compulsão dali daquele momento, ok? A classificação do comércio. Durante muito tempo, verificou-se que o produtor de determinada mercadoria era o próprio comerciante, estabelecendo uma via direta entre produção e comercialização, sem terceiros. Porém, com o crescimento global do comércio e o aumento da necessidade de consumo, estabeleceu-se uma necessidade de escoar o produto de uma parte para outra do planeta, por meio de rotas comerciais, consolidando o comércio atacadista. Os setores de transporte, impulsionando o comércio, o capitalismo comercial. Então, o que se deu lá nas grandes navegações, inicialmente lá no século XVI, tá? Isso vai passar aí pela Revolução Industrial, vai dar vamos falar assim, um impulso muito grande com o desenvolvimento das ferrovias, dos navios a vapor, depois dos automóveis, dos aviões, hoje dos trens bala e uma infinidade de recursos que o capital aí, o capitalismo, ele se utiliza, né, para se desenvolver. Na Europa medieval, as rotas de comércio mudavam a gênese do capitalista distribuidor de mercadorias para os grandes mercados. Nesse caso, o comerciante adquiria os produtos junto aos produtores e os repassava a outros comerciantes em larga escala, ou seja, em grande quantidade. Daí a denominação de comércio atacadista, ou comércio por grosso. Quando o comerciante repassa o produto diretamente ao consumidor, normalmente vendendo em menor quantidade, realiza o chamado
comércio varejista ou comércio a retalho. Tá aí uma definição para vocês, conceitual, tá? Para quem tinha alguma dúvida, a diferença entre comércio atacadista e comércio a varejo, ok? Quem compra no atacado são os comerciantes, o varejo são os consumidores. Os principais setores atacadistas no Brasil no ano de 2012. Então nós temos aí no atacadista combustíveis e lubrificantes, alimentos, bebidas e fumo em segundo lugar, farmacêutico, médicos, ortopédicos, e nós vamos nessa sequência aí. Depois, os principais setores varejistas no Brasil por setor: veículos, motocicletas e peças automotivas vem em primeiro lugar. Depois, hipermercados, supermercados, e nós finalizamos essa lista aí que vocês podem estar observando com mais tranquilidade, mais cautela. De uma forma geral, o padrão monetário que domina o comércio atualmente, diferentemente do que ocorria na antiguidade, quando a base de troca era o escambo, apresenta algumas classificações agrupadas da seguinte forma. Vamos lá. O meio que se processa o comércio, ou pode ser por meio terrestre, pode ser por carros, caminhões, marítimo, os grandes cargueiros, né? Fluvial pelos rios, aéreo, os aviões transportando aí frutas, por exemplo. Quanto à natureza dos bens, nós temos o comércio de grãos. O Brasil é campeão, líder na produção de grãos, soja principalmente. Comércio de combustíveis fósseis, que movimenta o mundo é o petróleo. É intenso esse comércio. Comércio automotivo, tá? Os automóveis, as peças que circulam pelo mundo. A zona geográfica. O comércio ele pode ser interno, nós chamamos de doméstico, quando ele se realiza nas fronteiras de um país, ou ele pode ser externo ou internacional, quando ele se dá via exportação ou importação. Comércio globalizado. Após o desenvolvimento da Revolução Industrial, em meados do século XVIII, a Inglaterra dominou o mercado global, estabelecendo princípios liberais e disponibilizando seus produtos para grandes áreas. Diga-se de passagem, os primeiros produtos eram os tecidos ingleses, eram a alta tecnologia na época. Com o tempo, verificou-se a consolidação de grandes corporações produtivas, que dominaram amplamente o mercado, constituindo oligopólios e monopólios. Aí nós temos aí duas terminologias aí, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma agora. Oligopólio é uma forma de organização de mercado em que um número limitado de empresas detém o controle da produção e da oferta de determinada mercadoria. Aí, no caso, seriam as grandes empresas, né, determinando grandes mercados. O monopólio é uma situação de mercado em que uma pessoa física ou jurídica torna-se o único possuidor de determinado produto, para, na falta de concorrência, poder vendê-lo por um preço elevado. É uma situação, vamos dizer assim, de menor monta. O comércio internacional reflete em seu resultado a balança comercial dos países, que pode se apresentar de forma superavitária positiva ou deficitária negativa, afetando o comportamento da macroeconomia de cada país envolvido nas transações. Então, a diferença do que se vende, do que você compra, do que você produz, do que você consome. Diga-se de passagem, você pode pensar, por exemplo, num trabalhador comum. Se ele gasta mais do que ele ganha, ele fica no negativo, deficitário. Se ele acumula mais do que ele gasta, ele fica no positivo, que seria o superavitário, ok? O comércio possibilita que cada nação aproveite suas características internas para produzir bens com menores preços e exportá-los, obtendo dessa forma receitas para importar produtos em falta ou inexistentes em seu território, ou cujos custos para a produção sejam bastante elevados. O Brasil ele tem uma, vamos dizer assim, uma produção voltada para o mercado internacional. Isso desde a chegada dos portugueses aqui até hoje nada mudou. Então, nosso país continua vendendo produtos alimentícios, grãos, soja principalmente, né?
mas também o açúcar, outros minérios, por exemplo, ferro ou petróleo, e continua importando aí as que antigamente eram as manufaturas, agora as tecnologias de ponta, que tem um valor de mercado muito elevado. Então nós estamos aí, de certa forma, muito prejudicados por conta disso. Então nós temos os recursos minerais aqui no Brasil, falta investir no capital humano para a gente produzir e deixar essa dependência de lado. A fim de integrar o mercado global, foi realizada em julho de 1944, nos Estados Unidos, a Conferência de Bretton Woods, com o objetivo de estabilizar o sistema financeiro e estabelecer regras que permitissem o maior avanço do comércio global. Então, desde 1949 já existia aí, né, por parte dos Estados Unidos principalmente, nós estamos falando de um período aí que é anterior à Guerra Fria, de consolidação do capitalismo no mundo. Com o fim da conferência, acordos definiram que o padrão ouro seria substituído pelo modelo dólar-ouro, tendo o Federal Reserve Bank, Fed, garantindo a equiparação da moeda norte-americana com o ouro, apresentando, portanto, uma maior estabilidade para o comércio e o sistema financeiro mundial. A partir de 1971, sucessivas crises do sistema capitalista, impulsionadas a princípio pela recuperação de mercados europeus e asiáticos, ocasionaram o fim da equiparação dólar-ouro. Em 1973, uma grande crise originada pela Organização dos Países Produtores de Petróleo, OPEP, após a Guerra de Yom Kippur, gerou uma forte mudança no cenário financeiro mundial, promovendo uma instabilidade internacional. Em 1979, após uma série de reuniões, chegou-se à conclusão de que seria adotado um novo padrão monetário, um sistema de câmbio flutuante, por meio do qual os países deveriam realizar uma equiparação de suas moedas nacionais com qualquer outra moeda, permitindo assim o aumento da flexibilidade do sistema em relação ao estabelecido em Bretton Woods. Então seria o câmbio flutuante. Cada moeda ela vai ter um valor em relação às outras. Organismos internacionais. Com o fim da Conferência de Bretton Woods, foram criados organismos internacionais que atuariam na esfera comercial, financeira e política do globo, influenciando nas principais decisões internacionais. Nós temos aí o FMI, Fundo Monetário Internacional, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD e o GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio. O FMI e o BIRD possuem sede em Washington, sendo, portanto, influenciados pelas diretrizes políticas definidas pelo governo norte-americano, servindo geopoliticamente no momento de sua gênese como arma contra o avanço do socialismo, mediante uma maior solidez do capitalismo sob a égide dos Estados Unidos. A ideia era fortalecer o capitalismo e se proteger do socialismo, né, dominando o mundo. O FMI tem como função manter a estabilidade financeira, evitando crises como a de 1929, criando regras e socorrendo países em dificuldade no fechamento de sua balança de pagamentos. Para esses países, o Fundo Monetário oferece uma intervenção para melhorar o controle fiscal, controlar as taxas de câmbio e garantir receitas importantes para o cumprimento de compromissos assumidos pelos governos. É fato que a intervenção do FMI, bem como a imposição de um receituário para o controle econômico dos países em dificuldade, vem acompanhado de medidas impopulares que ocasionam muitos protestos contra essa organização financeira. Na verdade, é que nenhum país, né, orientado pelo FMI, ele conseguiu sair aí da dependência. Muito pelo contrário, esse receituário muitas vezes ele acaba fazendo o país mais endividado ainda, mais dependente. E muitas vezes isso gera manifestações, etc., por conta de interesses de fora sobre os recursos do país ou coisas desse tipo. O BIRD, conhecido como Banco Mundial, tem como um dos objetivos principais o empréstimo de longa data para os países estruturarem o mercado produtivo e fortalecer o sistema capitalista. O BIRD iniciou suas atividades auxiliando países na Ásia e na Europa, devastados pela Segunda Guerra Mundial. Em 1947, foi realizado em Genebra um congresso organizado pelo Conselho Econômico e Social da ONU, que discutiu questões importantes inerentes ao comércio. Foi estabelecido o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, do inglês GATT, General Agreement of Tariffs and Trade, funcionando a partir de 1948. Tinha como objetivo estimular o comércio internacional por meio da regulamentação e fiscalização das atividades, além da mediação de acordos entre países
estabelecimento do multilateralismo como base do organismo. Com o fim da Guerra Fria e diante da expansão do comércio mundial e do fortalecimento dos blocos econômicos, o GATT sofreu muitas modificações e, com isso, surgiu em 1995 a OMC, Organização Mundial do Comércio, que se apresenta fortalecida em relação ao GATT. As decisões do órgão possuem forças de lei, porém o compromisso de redução das barreiras alfandegárias, assumido logo após a criação da entidade, ainda vem causando problemas ou dificuldades para a OMC. Em 2001, durante a rodada Doha, foi discutido o excesso de protecionismo, principalmente reclamado pelos países emergentes, que ganharam mais força por meio do G20, contra os países desenvolvidos. Tal protecionismo prejudica agroexportações. Então, muitas vezes, os países que, por exemplo, produzem alimentos, grãos, né, por exemplo, eles têm assim os seus produtos barrados pelos países desenvolvidos, que utilizam, assim, por exemplo, de subsídios ou taxações em relação às exportações, alfandegárias, etc., para proteger o seu mercado interno. E sendo a única alternativa dos países pobres, eles acabam ficando aí, né, com os problemas aí de falta de mercado. A evolução das exportações por grupos selecionados. Então, ao longo dos anos, aí, desde 1953, né, o comércio do mundo ele tem beneficiado principalmente a América do Norte e a Europa. Seguido aí, principalmente a partir de 2003, ó, da Ásia, que vem de forma espetacular, um crescimento assustador, ok? A América do Sul e o Caribe tá lá junto com a África, tá bom? E nós temos a Ásia também, o Oriente Médio com uma situação ainda melhor do que a nossa. E-commerce. As transações comerciais feitas pela internet vem crescendo ao longo do tempo. Ninguém duvida, né, pessoal? A evolução dos transportes e comunicações, principalmente a partir da última década do século XX, proporcionou uma ampliação na circulação de pessoas, serviços e mercadorias. O desenvolvimento dos setores de produção é responsável por uma reorganização produtiva e uma redistribuição do capital produtivo, por meio da entrada de multinacionais e do capital especulativo, que utiliza a bolsa de valores para obter lucro. Quanta mudança chegando, muitas empresas e a tecnologia despontando, né, para o capital se desenvolver e ampliar. Segundo as Nações Unidas, no final de 2014, existiam quase 3 bilhões de pessoas utilizando a internet, equivalendo a aproximadamente 40% da população mundial. Em 2009, o número de usuários era de 2 bilhões de pessoas. De acordo com um relatório divulgado pela ITO, União Internacional de Telecomunicações, o número de pessoas conectadas cresceu cerca de 6,6% em 2014, principalmente em áreas em desenvolvimento. O problema, segundo dados da ONU, os países desenvolvidos dominam e usufruem das oportunidades oferecidas, enquanto grandes áreas apresentam baixo percentual de usuários, como a África, onde apenas 19% da população utiliza o web. É o abismo, né, que existe entre os países ricos e os países pobres. E com a tecnologia, esse abismo ele aprofundou mais. Ele ficou mais profundo, porque hoje quem não tem capacitação tecnológica, por exemplo, dificilmente vai conseguir concorrer no mercado de trabalho ou no campo da educação, do estudo, por exemplo. A revolução técnico-científica e informacional ocasionou uma grande mudança na forma de realizar trocas comerciais, criando a chamada cibereconomia, responsável pela ampliação das transações que funcionam 24 horas por dia em lojas virtuais. Esse processo vem intensificando as relações entre os países e consolidando padrões de comportamento de consumo mundializados. Cada vez as pessoas trabalhando mais, menos tempo para descanso, e o desemprego está cada vez maior. Não dá para entender, né, pessoal? Vamos ficar ligados nesses assuntos aí. Vendas do e-commerce varejista no Brasil. Olha, aí vocês vão observar pela coluninha. De 2012 a 2017, essa coluninha está ampliando, está aumentando. Ok? Significa que as pessoas estão cada vez mais conectadas e usando a internet cada vez mais como fonte aí de compras. As exportações brasileiras, o que o Brasil mais vende? Olha, os produtos que para o nosso país ele depende, vamos pensar assim. Nós vendemos minérios de ferro, né, fundido, aço, soja. Isso é agricultura e mineração. Isso é tudo base primária da economia.
petróleo, que é o extrativismo mineral, açúcar, que é agricultura, etc. E nós temos aí os produtos, petróleo, automóveis, importações do Brasil, que a gente compra de fora. Petróleo, mas nós não produzimos petróleo? Produzimos, mas o nosso petróleo nós não conseguimos processá-lo. Nós temos que vender ele para fora a um preço de banana, desculpa o termo, sabe? Mas e comprar um produto mais caro, mais leve, que nossas refinarias podem fazer esse processamento. Os automóveis, que apesar de sermos os maiores produtores de automóveis, um dos maiores produtores de automóveis do mundo, nós não temos nenhuma marca nacional, tá? Não quero falar que o Brasil não dá conta de fazer. O problema é essa dependência, ela custa caro para a gente. É esse que é o ponto. Pessoal, agradeço a permanência nesse vídeo até aqui, tá? Espero que o material tenha sido de bom uso para você. Me despeço pedindo a sua contribuição com like para o canal. Bons estudos!